Fala pessoal, tudo tranquilo? Apesar da enquete que a gente fez ontem no perfil do Instagram, rafaelramos.orr, onde o pessoal pediu para a gente tratar do assunto intuição no empreendedorismo, eu acredito que dentro da cronologia dos fatos, fique mais interessante a gente falar um pouquinho mais sobre questões que assolam, né, muito a humanidade até então, né? E hoje vamos falar de um assunto que é muito sério, analisando pelo embasamento que nós temos até o momento sobre o assunto, mas que vai se tornar um assunto leve e simples de lidar e conseguir estar calibrando, né? Eu diria assim, não tratando, porque não tem doença para ser tratada, tem uma calibragem que precisa ser feita, né? Mas para a gente sair de todo esse mistério, hoje nós vamos abordar o termo esquizofrenia, certo? Até vou pegar a definição aqui bem técnica para a gente estar conseguindo elucidar de uma melhor forma o assunto em questão, né? Esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza, né? A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, ou seja, existe uma lacuna onde ainda está oculta para a humanidade, né, até o momento. Mas uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e química cerebrais alterados pode influenciar. Enfim, eles sabem a superficialidade dos fatos que todos sabemos, né? Para quem vem acompanhando os vídeos que nós viemos embasando aqui, creio que neste momento já devam ter um mínimo de entendimento dos fatores realmente que causam e que aqui até então estão desconhecidos, porém agora serão tão claros quanto um apocalipse trazendo à tona a verdade. Colocando a palavra apocalipse na sua legítima definição, tá pessoal? Que é trazer à tona com clareza assuntos que até então eram ocultos para a humanidade. A esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, ou seja, o cérebro, né, tá maquinando pensamentos que não estão condizentes com aquele tempo material cronológico ali, né? Às vezes gerando até alucinações, né? Ou seja, uma questão de gestão que nós vamos falar logo mais. Comportamento desorganizado, né? Enfim, dificuldade de concentração e memória, enfim, esses são os sintomas básicos, tá? Mas a parte que importa é aquela parte inicial, a causa exata da esquizofrenia não é conhecida até agora. Bom, pessoal, tendo em vista tudo que a gente conversou, né, e abordou dentro da minha tese, onde o inconsciente se apresenta de maneira acrônica, ou seja, ele emite reflexos para trás, criando impulsos no teu cérebro de pensamento, enfim, imaginação, como dizia Albert Einstein. Até casualmente Albert Einstein teve um filho que era esquizofrênico, só para não deixar passar o nicho, né, da conversa. Para vocês entenderem como a intuição está intimamente ligada a essa questão da esquizofrenia, tá? A maioria dos gênios que nós tivemos no planeta, né, muitos advindos da genética judaica, né, que também foi a genética que possuiu os maiores profetas e visionários, né, casualmente, do planeta, onde trabalhavam muito em cima de profecias e antecipações futuras, né, que virá o fulano, virá o ciclano, logo vai virar o Messias, enfim. Só para vocês entenderem bem o contexto da coisa, né. Mas enfim, retornando ao assunto Albert Einstein, intuição, esquizofrenia e tudo que a gente estava falando ali. A esquizofrenia, dentro de tudo que a gente falou e todo o embasamento da minha tese, a esquizofrenia nada mais é do que um inconsciente anacrônico, descalibrado, desnorteado, emitindo impulsos de maneira descontrolada para trás e condicionando alucinações,
linha de raciocínio rompida, falta de memória e outras questões mais. O que ocorre, Rafael? A gestão daquele cérebro passou a ser administrada pelo inconsciente. Ele se tornou superior na gestão, certo? A consciência perdeu a gestão para o inconsciente. Entenderam? Então o inconsciente está muito mais evidente naquela mente. Então, para aquela mente, a realidade que a consciência administra ou absorve numa linha cronológica já foi rompida e o inconsciente vem e mistura toda a descalibragem dele em envios para trás, tá? Criando uma realidade ilusória, que aquela consciência não tem mais o poder de vir, se sobrepor e administrar. Isso é esquizofrenia. Como é que funciona, Rafael, então, essa força tão evidente? Pessoal, no vídeo anterior até eu falei que não iria falar nos termos técnicos, né, em função de repente, a capacidade de alguns seguidores não ser suficiente para assimilar, mas eu vou deixar um esboço por cima, tá? Esse processo todo ocorre nos neurônios espelho, certo? O neurônio espelho é um neurônio, aquele responsável pelo bocejo, sabe? Se tu for na frente do teu espelho ali e imitar bocejar, tu vai ficar num ciclo vicioso de bocejo. Se tu vê uma pessoa bocejando, ela dispara, né, o teu neurônio espelho boceja. Enfim. É visto que pessoas adotadas, né, autistas, enfim, e superdotados, possuem uma condição diferente nesses neurônios, tá? Porque esses neurônios espelhos, eles seriam destinados a, no início, na tua primeira infância, pegar trejeitos de caminhar, trejeitos de falar, aprender a ler, aprender a escrever. O que ocorre com essas pessoas que têm mais evidente é que elas não conectam com outros para absorver, elas conectam consigo mesmo, porém numa linha de tempo à frente. Né? Como eu falei que os autodidatas aprendem consigo mesmo na frente, esse processo ocorre através dos neurônios espelho e algumas frequências hertz cerebrais que nós temos. Gama envia reflexos para trás, alfa capta, né? E gera intuição, imaginação, pensamento, enfim. Mas enfim, retornando à questão que nós estávamos abordando, agora que você já tem uma noção de como é que todo esse processo funciona, nós precisamos falar, tá ok, Rafael, tu falou que a esquizofrenia então nada mais é do que um inconsciente descalibrado ou desnorteado, né? Como a gente faria para tentar melhorar esse quadrante, Rafael? Bom, para isso a gente vai ter que abranger outras questões que também estão conectadas com esse mesmo fator de descalibragem, né? Como sabe, o inconsciente tem conexão com os sonhos e os sonhos têm conexão com o sono. Então, não só a esquizofrenia, que é uma descalibragem um pouco mais exacerbada do inconsciente, mas como o TDAH e a narcolepsia também estão ligadas nessa mesma questão. Rafael, qual é o medicamento usado para narcolepsia? Qual é o medicamento usado para o TDAH? E qual é o medicamento usado para esquizofrenia? Para narcolepsia, estimulantes, certo? Para o TDAH, estimulantes. Para a esquizofrenia, calmantes. Enfim, esse processo acaba deixando mais evidente a gestão, mais presente ainda a gestão do inconsciente naquele corpo, naquela mente. Então assim, ó, primeiro passo, nada de antialérgico, nada de calmante, nada, nenhum tipo de poder ao inconsciente pode ser dado para aquele cérebro. Quanto mais calmante tu der, mais tu vai estar desligando a consciência, mais o inconsciente se apodera da gestão daquele corpo. O tratamento para essa questão é estimulantes em doses cavalares, até a consciência se apoderar de novo da gestão e essa calibragem começar a ser feita e trazer para uma linha mais curta de anacronismo. Essa linha ela fica muito longa, ele vai 1000, ele vai 100,
ele vai 50 anos, ele vai 30 anos, ele não importa, ele perde a linha cronológica e ele passa a não captar só dele mesmo. Ele capta dele mesmo e de simétricos a ele que ainda nem estão nesse planeta. Agora pode até parecer esquizofrenia essa minha tese, né? Mas é assim, pessoal. É assim, pode ter certeza que é assim, pode não ser a vir comprovado tão brevemente como a gente imagina, mas é assim que funciona. Existe uma linha muito mais longa, né, dessa conexão entre inconscientes coletivos, porque todo inconsciente é um inconsciente, ele funciona em hertz, ele tem neurônio espelho e o neurônio espelho assimila simetrias, conexões, informações. Tudo que for idêntico em informações conecta com outro idêntico em informações, numa linha mais para trás, enfim. Se ele tiver essa potencialidade da captação do inconsciente, certamente ele vai captar daqui da frente, mais da frente, enfim. Mas isso é uma questão que nós temos que abordar depois na futurologia, né? Nesse momento a gente precisa resolver essas pequenas questões que ainda não estão resolvidas, como vocês viram ali, que não tem ainda explicação para uma coisa desse tamanho. Então, quem dirá eu querer colocar essa questão numa linha temporal muito mais longa, né? Então, só para que vocês entendam é isso, tá? Mas eu vou só fazer uma suposição aqui. A gente falou do roteirista dos Simpsons, né? Que captou acontecimentos cotidianos, porém estava dentro da materialidade da vida dele esse acontecimento, certo? Mas, como é que eu vou explicar essa questão? É uma explicação, uma questão sensível para lidar. Bom, o roteirista dos Simpsons captou dentro da materialidade da vida dele. Foi a visão dele mesmo que captou aquele acontecimento do Donald Trump, emitiu para trás o reflexo, virou imaginação, virou intuição, botou no papel e criou uma linha cronológica até aquele acontecimento material que ele mesmo viu. Porém, isso não é necessariamente uma questão absoluta. Ele pode captar, mesmo não estando em vida, desde que seja de um simétrico a ele, algumas informações que coincidam. Por exemplo, Albert Einstein criou muitas teorias baseado apenas em intuição, sem materialidade nenhuma, e só foram comprovadas depois de morto. Ou seja, de onde ele captou, né, essas teses, se ele não conseguiu absorver com a materialidade da visão. Como Leonardo da Vinci esboçou um helicóptero e muitas outras invenções, mesmo não sendo captado a materialidade dele em vida. Enfim, então o inconsciente possui uma conexão longa entre seres humanos, certo? Se o inconsciente estiver descalibrado, né, ou tiver uma linha mais longa para correr, como o de Leonardo da Vinci, como de Einstein, como de grandes profetas e visionários que enxergaram à frente do seu tempo, transcendendo a própria materialidade da sua vida, né? Provavelmente eles irão ter muitos transtornos ou conseguiram e aprenderam a controlar, né, de alguma forma essa descalibragem, esse desnorteamento, né? Porque o correto não seria nem ter uma linha de 10 minutos de impulso, né? Mas algumas pessoas têm e por algum motivo têm, né? Que foi os motivos que a gente já falou anteriormente, que é os motivos de estar conduzindo, né, e assimilando. Vou citar um outro exemplo aqui. Os chás, né, que grandes caciques, enfim, curandeiros das tribos, daquelas colônias humanas, quando nós estávamos a recém nos organizando socialmente, conseguiam estar assimilando por intuição que aquela planta era boa para isso, boa para isso, boa para isso, enfim, a outra era para isso. E hoje em dia a maioria dos medicamentos que a gente vê são sintetizados a partir daquelas plantas ali, né? O medicamento realmente para aquilo. E todo mundo pensa que o quê? Que a ordem cronológica dos fatos é que conduziu e as farmacêuticas é que se aproveitaram daquele conhecimento que já tinha sido embasado, mas na realidade é o oposto. O acontecimento aqui gera um impulso, que gera a intuição lá, para aquele cacique que tem o inconsciente
descalibrado, enxergar antes e conseguir conduzir aquela colônia humana até a frente. Enfim, é uma coisa muito complicada, é um ensinamento e um conhecimento novo que vai dar um rebuliço nesse planeta que você não tem noção, porque ele está indo contra tudo que a gente sabe até o momento, né? Ou não sabe, né? Como está ali escrito que a gente ainda não sabe as consequências e o porquê disso acontecer. Mas enfim, acredito que estou falando com vocês aqui de forma sincera, natural, sem teleprompter, sem legenda, né? Botando realmente para fora todo o meu conhecimento até então embasado, que tem muito mais ainda para ser acrescentado e embasado, né? Eu acredito que é isso que me deixa apto a estar cada vez melhorando mais e lapidando mais, mas pode ter certeza que se tu olhar todas as questões, é daqui dessa raiz que quase tudo sai, né? Enfim, creio que seja isso por hoje, um assunto importante, e teria muito mais coisa para falar nesse campo, certo? Dessas linhas, 2000 anos para trás, 1000 anos para frente. Tem uma linha mais longa, mas eu acredito que primeiro vocês vão ter que assimilar essa parte diminuta da coisa, né? Essa questão de microciclo para depois a gente entrar numa questão de macrociclo, né? Tá ok?